E isso faz parte da escolha do fotógrafo, né? Da escolha do videomaker que está fazendo o trabalho naquele momento. Então ela tem um Pro aqui, né? E esse Pro não é de graça, esse Pro está aqui para nos auxiliar e fazer com que a gente tire um melhor resultado dessa câmera. Obviamente, seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não é inscrito, considere a opção de se inscrever. Estou aqui hoje fazendo o primeiro teste da minha Action 5 Pro no seu modo Pro. Ou seja, eu fiz as configurações, eu determinei como que eu gostaria que ela estivesse me gravando. E uma das primeiras funções que você vai observar é que eu estou utilizando um DJI Mic 2 conectado a ela de forma simples, sem a necessidade de colocar aqui um receptor. Isso é muito bom. Estou gravando em 10 bits, em DM-Log, e isso tudo vai me trazer um resultado de pós-produção melhor. Como que eu fiz para fazer a luz aqui? Eu não tenho filtros para ela ainda, né? As empresas parceiras ainda não me encaminharam filtros para esta câmera. Então eu tive que fazer uma configuração de acordo com a incidência de luz que está entrando neste momento. Você vai observar que quando eu virar para cá, eu vou ficar um pouco mais escuro, porque o balanço de branco, desculpa, o balanço de branco não, o balanço de branco está em 5.600. A exposição que eu fiz foi nesta ideia aqui. Vamos pegar o céu para nós vermos. Então o meu rosto vai ficar um pouco escuro quando eu acabar baixando assim. Mas eu tenho o controle total das coisas aqui, inclusive das cores que eu vou colocar depois na pós-produção. O certo seria o quê? O certo seria que nós tivéssemos aqui filtros NDs para compensar esse sol todo que está entrando aqui. Então isso seria o certo. Então hoje é o meu primeiro teste aqui no modo Pro, no modo raizão, né? Eu fiz a configuração, eu determinei como que eu quero que ela me grave. E aqui ela vai me obedecer. ISO, estou usando o ISO 100, porque é o mínimo que eu consegui aqui para me subir o máximo, né, para me subir o mínimo possível de velocidade do obturador. O certo é que eu estivesse trabalhando aqui com 100, 1/100. Por que 1/100? Porque eu estou com, na verdade, 1/60, porque eu estou trabalhando aqui na configuração de 30 frames por segundo. Então o correto, o habitual seria eu estar trabalhando em 1/60. Só que aí, obviamente, estaria tudo estourado. Eu acho que está bem equilibrado aqui as luzes se eu estiver para esse lado. Se eu virar para cá, obviamente que o meu rosto vai ficar escuro, e isso faz parte da escolha do fotógrafo, né? Da escolha do videomaker que está fazendo o trabalho naquele momento. Então ela tem um Pro aqui, né? E esse Pro não é de graça, esse Pro está aqui para nos auxiliar e fazer com que a gente tire um melhor resultado dessa câmera. Obviamente, ó, eu gosto muito de ver o azul, que aqui eu estou gravando tudo lavado, eu estou me vendo todo lavado aqui na tela. Por quê? Porque eu estou no D-Log IM aqui, não coloquei nenhum LUT de conversão, vou deixar para fazer tudo isso na pós e vou mostrar para vocês o resultado final desta imagem. Eu vou fazer esse mesmo teste numa outra oportunidade à noite, para nós entendermos o que é o limite dessa câmera, até onde eu posso ou não posso ir com o ISO dela. Lembrando que eu já fiz vídeo sobre ela aqui no canal, fazendo um comparativo ela e a Ace Pro. Um comparativo para mim que não é válido, porque a Ace Pro é uma tecnologia muito mais antiga. Nós estamos falando de alguns anos de diferença de tecnologia e isso não é justo. Nós pegarmos uma câmera que está toda hypada, que está no seu ápice, e fazer um teste com uma câmera atual, né? Estamos falando aí de 3 anos de diferença de tecnologia. Então aqui eu estou usando o M, né? O M não, o Pro dessa câmera. Bom, aqui eu vim para dentro do escritório, agora sim, com uma luz controlada, coloquei aqui um ISO 800 e baixei a velocidade do meu obturador para 1/60, que seria o correto na rua, né? Se eu tivesse os filtros para fazer tudo certinho na rua, seria isso. Continuo gravando no modo desaturado, no modo Pro da câmera, para nós vermos o resultado que esta câmera nos entrega realmente falando. Vou mostrar sem nenhum tipo de tratamento, com o meu preset de cores que eu costumo usar, para que tu tenha uma experiência
real do que a câmera pode ou não pode nos entregar. Eu tô com ela na mão, então talvez você vai observar alguns balançados aqui que vai dar uma balançada. Eu tô com ela totalmente livre na mão, com tipo um pau de selfie aqui para dar uma afastada de mim, mas esse é o resultado que tu tem até do Rocksteady dela, que eu uso aqui na versão Rocksteady, e eu acho muito bom. Acho que ela equilibra muito bem, tem um desempenho muito bom nessa questão de ficar balançando aí. Eu não fiz testes correndo ainda, mas talvez eu vou colocar em cima dos cachorros aqui para mim fazer um teste hardcore com elas mesmo, que os cachorros saem correndo em modo loucura, e aí a gente teria um teste de o quanto ela segura esse equilíbrio ou não, né? Se ela realmente funciona o Rocksteady. Mas acredito que funciona super bem, assim como o Avata 2 também funciona muito bem o Rocksteady. Eu não uso o Rocksteady mais, eu uso o Rocksteady, só o Rocksteady. Porque eu acho que quando tu começa a puxar muito, a segurar muito, tu acaba tendo, obviamente, que um pouco de robotização das coisas. Que é a mesma questão de quando tu usa essa câmera aqui no modo normal, no modo automático. Pessoa comum que compra ela, liga ela e quer que ela te entregue um resultado, digamos assim, melhor usando o automático. Acredito que esse modo automático não vai funcionar. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a configuração aqui, eu vou deixar a configuração dela com compensação. Eu vou colocar para que ela entenda quando saia dessa luz para a rua. Eu vou estar trabalhando ela no modo Pro, mas com compensação de velocidade do obturador. E aí nós vamos ver como é que ela se comporta nessa saída, nessa troca de ambientes. Vamos colocar aqui e vamos ver qual é o resultado. Já consigo observar que parece que ela está tendo mais incidência de luz aqui, porque, claro, obviamente eu subi mais o balanço, eu subi mais o ISO. Então ela está entrando um pouco mais de luz do que estava entrando antes quando estava travado. Eu deixei agora o ISO para trabalhar entre o 100 e o 3200 e deixei o EV aqui com menos 7 de ganho. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Saí, trocou, na telinha me parece que deu uma estouradona, uma lavadona. Vamos para o sol e vamos ver no sol como seria esse comportamento. Acho que se entendeu, não sei se essa troca foi suave ou não, se ela entendeu o que estava fazendo ou não. Obviamente que agora eu estou no sol e no sol ela vai se comportar melhor. Deve estar entrando ruído no microfone porque eu estou sem o Dead Cat e está ventando bastante aqui na frente da casa. Então esse é um teste da Action 5 Pro na sua versão Pro. Mas e se eu gravar usando o seu modo tradicional, o modo aquele que o usuário comum liga a câmera e sai gravando, que é no automático, tudo automático. É o caso que eu estou fazendo aqui agora, está tudo no automático, não sei nem o que ela está usando de exposição, de configuração, não sei o que ela está me entregando de resultado aqui. Ela está escolhendo o que ela quer fazer e o que ela não quer fazer. Eu particularmente não gosto disso. Mas eu era obrigado a fazer esse teste para mostrar para vocês de como ela se comporta gravando da maneira que você tira ela da caixa, que é o que a maioria das pessoas utiliza. Acredito que não seja a maneira mais inteligente de utilizar ela. Acho que ela vai dar uma bagunçada geral e principalmente quando se tratar de baixas luzes, eu acredito que ela vai dar uma confundida geral ali, vai dar umas estouradas de ISO, vai trazer alguns ruídos desnecessários para a imagem que não tem por que a gente entrar nesta de gravar no automático. Pelo menos é o que eu penso, né? Então aqui eu estou no automático total, ó. Não, acho que ela grava com LUT já, não fiz esse teste ainda, não sei. Eu já utilizei essa câmera numa gravação à noite. Confesso que a experiência não foi a melhor possível, mas hoje eu entendo por que não foi a melhor possível. Porque eu tive a escolha de usar num modo que não era o correto. Então agora estou aqui fazendo os testes da maneira correta e mostrando as possibilidades que esta câmera tem. O que eu não gosto nessa câmera, e não é nesta câmera, deixa eu mudar aqui a configuração. O que eu não gosto nesta câmera, nas Action Cams,
é esta nitidez absurda que ela tem em tudo. Ela não faz, por exemplo, igual tô vendo se eu acho ele aqui, o meu Osmo Pocket 3. Meu Osmo Pocket, ele fixa no meu rosto aqui e desfoca um pouquinho do fundo. Eu acho que isso poderia ter esta opção, mas eu entendo, é uma Action Cam, ela tem como finalidade fazer imagens de ação, e para fazer imagens de ação fica uma coisa meio evidente, ela tem que ter foco em tudo. Então é de se entender, mas isso me incomoda um pouquinho, entendeu? Então, mas é Action Cam, não tem muito o que falar. Eu até cheguei a fazer um comparativo desta câmera, da Action 5 Pro, com a minha Insta360 Ace Pro, mas eu não vou publicar esse comparativo porque eu acho ele totalmente injusto. Nós estamos falando aqui de uma diferença de praticamente 3 anos de tecnologia. Então aqui é uma câmera muito melhor que GoPro, muito melhor que GoPro, muito superior a GoPro. Porém, nós estamos falando de uma câmera hypada, lançada agora pela inteligência da DJI, que está sempre lançando coisas muito boas. Eu nunca tinha usado, mas tinha já a Action 4, que já tinha uma boa performance, não tão boa quanto esta Insta360, mas essa câmera aqui agora, ela tá super hypada. Inclusive eu vou pegar uma GoPro 13 para fazer um teste lado a lado com a Action 5 Pro. Mas o meu grande teste mesmo aqui, o meu veredito final sobre essa câmera, eu vou fazer quando eu fizer o teste à noite. Aí eu vou entender se ela é capaz de me entregar um resultado de luz, de imagem à noite, ou se ela é deficitária. Como eu disse já em alguns vídeos, o Osmo Pocket 3, ele me entrega um excelente resultado à noite, mas um excelente resultado mesmo. Então esses testes eu estou fazendo aqui e vou finalizar eles com o teste noturno. E depois eu vou vir num outro vídeo fazendo um comparativo lado a lado com, digamos assim, a mais famosa do mercado, que seria a GoPro, que infelizmente decaiu muito, os anos foram passando e esta marca, a GoPro no caso, veio só perdendo qualidade ao longo do tempo. Continuamos aqui então no nosso teste. Seguimos os nossos testes então, final do dia, sol já se pôs. O que eu fiz aqui, até para deixar bem esclarecido as configurações, eu coloquei um ISO de 100 até um ISO 3200. Vou fazer testes mais expressivos com ISOs maiores depois, para mim ver exatamente até onde a gente pode ir. Mas estou gravando em D-Log-M, e estou fazendo também em 10 bits. Vamos ver o que a gente consegue extrair aqui desta maneira. Aqui, olhando de frente com a luz de lá, me parece estar muito bom. Aqui, obviamente, que eu vou ficar escuro, é uma coisa meio óbvia, né? Até porque ele está com esse sistema de compensação ali. Ele não está equilibrando exatamente, ele não está parado, né? Travado. Então, olhando assim, me parece estar muito bom ainda, né? Agora eu quero ver quando realmente escurecer. Lembrando que eu tenho ciência que isso aqui é uma câmera de ação, então eu sei que eu não vou ter resultados tão expressivos à noite, é uma coisa meio óbvia, mas eu vou ver como é que funciona tendo uma luz controlada, que é a maioria dos casos eu vou usar com luz controlada. Um dos testes que eu quero fazer é a estabilização à noite, né? Continuo com ela aqui na mão, usando um tipo de pau de selfie aqui que eu baixei no escritório. E eu já posso dizer que nós estamos com pouca luz. Talvez pareça no vídeo que não é tão pouca luz assim, mas sim, já estamos com pouca luz, a luz de algumas casas já estão acesas, luz dos postes já estão acesos. Eu acredito que com uma luz assim, ela ainda vai se comportar muito bem. Não é base ainda para nós sabermos se ela me atende bem à noite ou não, mas levando em consideração reviews que eu já vi de outros youtubers, de outros influenciadores, fazendo um comparativo à noite com a GoPro 13, ela sempre se comportou muito melhor. Aqui, infelizmente, eu não vou ter ambientes muito iluminados,
para a noite, para poder, tipo, não é uma cidade, né? Não é uma grande cidade onde eu tenho um grande volume de luzes. Então, realmente, quando ficar escuro, vai ficar escuro de fato. Tem luz de poste e tal, mas não chega a ter digamos assim, um background iluminado para complementar a cena. Pode ver que o poste está ligado lá atrás, mas o resto está tudo escuro. Ó, acabou de ligar a luz aqui do poste. E aqui na tela aparece que está tudo certo. Vamos ver quando escurecer mais um pouco. Aqui a gente já tem agora um crepúsculo bem formado, tá? Aquele finalzinho de azul no céu. Um pouquinho de vermelho ainda do sol se pondo, pouquinha coisa. E já dá para ver que está bem escuro aqui, ó. Nem ligou as luzes dessas casas ainda, mas está bem escuro. Mas o crepúsculo se formando bem final do dia, assim. Uma observação assim que eu levo em consideração, eu tenho como referência de preto o Osmo Pocket 3. E o Osmo Pocket 3, ele é muito bom de escuro. E o que eu digo ser muito bom de escuro? Quando eu digo ser bom de escuro, eu não digo que ele tenha que fabricar a luz. Eu não acho interessante que a câmera fabrique a luz. Porque se for fabricar a luz, normalmente vai vir com a luz, vai vir com problemas artificiais, né? Com granulados artificiais. Eu falo que é bom a luz quando tu coloca num ISO aceitável, um limite, e o preto continua sendo preto. Então, se é escuro, vai continuar sendo escuro. Aqui, por exemplo, ó, lá dentro daquela área é escuro, então tem que ser escuro, tem que ser preto. O problema é quando granula tudo, fica tudo granulado. Aí é que é o problema. Aí contra a luz aqui já dá para ver que eu não fico bem, mas embaixo da luz do poste, vamos ver como é que vai se portar. Essa luz do poste aí é branca, então vai ficar mais ou menos na temperatura correta. Então assim, ó, a luz está caindo cada vez mais. Eu tô com ISO até 3.200 aqui. Eu vou fazer um teste aqui agora subindo mais o ISO. O tipo de teste comparativo que eu não acredito que vá dar certo. ISO 12.800. Pouco provável que isso vai ficar bom, tá? ISO 12.800. Eu vou entrar aqui na área do vizinho, que é bem escura. ISO 12.800. Não tem como dar boa, né? Acho pouco provável que isso seja aceitável. Bom, aqui eu tenho certeza que ele está fabricando luz, tá? Porque essa não é a luz que tem aqui dentro do ambiente. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Tem um avião passando em cima de nós. Dá para ver? Não, tá lá. Não dá para ver, né? Mas lá dá para ver, ó. ISO 12.800 continua ainda. Fica parecendo que tem bem mais luz do que realmente tem. Não tá tão claro como nós estamos vendo aqui. Não dá para ver o avião, né? Mas tá lá, ó. É que a gente tem uma escola de aeronáutica aqui bem pertinho. Enquanto não escurece lá na rua, eu continuo aqui produzindo material e agora eu estou com ISO 800. Obviamente que estou iluminado por uma luz artificial. E deixa eu ver se eu tenho um preto atrás aqui. Lá tá preto, ó. Tá escuro de fato. Mas vou esperar escurecer mais ainda para nós fazer o teste final aí para ver o que realmente ela vai me entregar de luz efetivamente no escuro. Levando em consideração o meu olho, o que eu estou vendo a olho nu agora, esta é a iluminação real da rua, tá? Então eu estou vendo praticamente a mesma coisa a olho nu e na tela. Então, para nós finalizarmos o nosso teste, aqui eu estou com, acho que o limite dela. Realmente já está escuro. Tudo que você está vendo de luz ali agora, a olho nu, não existe. Tipo, tá escuro de fato aqui na frente da casa. Tem uma luz do poste aqui que está me auxiliando. Eu consigo ver na tela aqui que tem ruído. E é uma coisa meio óbvia que vai ter. Agora, a quantidade que vai ser esse ruído, eu não sei dizer ainda. Então esse teste aqui, ó, final, estou embaixo de um poste de luz agora. Eu vou realmente ver, até vou dar uma caminhada aqui. Na edição, ficou noite de fato. Aparece um pouquinho de azul atrás aí, porque falsamente ele cria essa luz, né?
usando aí da sua inteligência artificial, mas não dá para esperar muita coisa se tratando de uma Action Cam. Sua finalidade é gravar de dia, é produzir conteúdo durante o dia e esportes de ação, em movimento. Então, aqui eu estou levando a câmera no seu limite máximo, digamos assim. Veredito final da minha opinião sobre a Action 5, né, a Action 5 Pro da DJI. É uma câmera muito boa, realmente muito boa, porém tu tem que usar ela na versão Pro. Não adianta tu querer usar no modo automático, porque o modo automático talvez vai te decepcionar de saída, de partida. Não é o tipo de Action Cam que tu aperta o botão, sai filmando e ela vai te entregar o melhor resultado. Pelo menos eu, profissionalmente falando, falo isso. Eu já tive uma experiência com ela gravando à noite anteriormente a este teste. Na verdade, eu já tenho essa câmera aqui há mais de mês e eu acabei não fazendo esse teste antes por falta de tempo. Mas eu tive, logo que ela chegou, no primeiro, segundo dia que ela chegou, eu acabei usando ela em um trabalho à noite e eu não obtive o melhor resultado. Mas hoje eu entendo por que eu não obtive o melhor resultado. É porque eu não fiz a configuração correta. Se eu travar o ISO dela no ISO correto, se eu iluminar o meu objeto da forma correta, se eu colocar ela no modo D-Log-M, eu vou ter um resultado sim satisfatório e vou conseguir tirar dessa câmera um resultado muito bom se comparando a outras câmeras. Outra coisa, a estabilização dela é muito boa, é muito melhor que o Osmo Pocket 3, por exemplo. Realmente é uma estabilização muito, muito boa. À noite dá uma bugadinha sim. Se tu observar em alguns cantinhos assim, quando eu estava filmando mais à noite, a estabilização dá uma erradinha no seu cálculo, mas é totalmente aceitável. De dia, estabilização perfeita, esses ângulos assim, ó, fazer é muito bom, tu faz um 360 na mão, perfeito, sem problema algum. Observações, ruído em 12.800, tem ruído, mas é um ruído totalmente aceitável. Eu coloquei um pouquinho ali em um dos cortes, um redutor de ruído do DaVinci, que funciona super bem e com certeza resolveria o problema. Não é um ruído absurdo, não é um ruído que vai te causar problemas. E o principal que eu vejo nessa câmera, ela tem um arquivo mais inteligente do que a GoPro. E por que eu digo isso? A GoPro, se tu errar a exposição do teu arquivo, esquece, tu perdeu o teu arquivo, tu não tem como recuperar aquilo ali. E eu não tô falando aqui porque eu tenho uma marcação com a GoPro, não, é porque realmente é ruim. Eu já comentei em outros vídeos aí, eu tive problemas com algumas imagens feitas por drones FPV que eram GoPros. Não tem volta. E aqui, se tu aproximar, tu ainda tem bastante volta, então é um arquivo mais maleável, um arquivo mais fácil de ser trabalhado na pós-produção. Deixa teu comentário aqui embaixo, te inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo. E não esquece, tem um cupom de desconto aqui embaixo, se tu tá precisando de trilhas, de efeitos FX para as tuas produções, tem um link e o desconto, 70% de desconto aqui embaixo.